O estúdio do Flow Podcast estava com sua iluminação característica e o clima era descontraído como de costume. Igor Coelho, sentado à frente do microfone, mexia em alguns papéis enquanto verificava os últimos detalhes antes de começar a gravação. A plateia virtual já estava ansiosa pelo episódio do dia, pois o convidado prometia trazer uma das entrevistas mais polêmicas da história do podcast. Ele ajeitou o fone de ouvido, olhou para a câmera e sorriu. Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Flow Podcast. Hoje o papo promete ser daqueles, porque o convidado é ninguém menos que Jair Messias Bolsonaro. A vinheta do programa tocou e logo em seguida a câmera focou na entrada do ex-presidente. Bolsonaro entrou no estúdio com seu jeito característico, vestindo um terno simples e uma gravata azul. Ao lado, um assessor o acompanhava, mas ele fazia questão de ir direto para a mesa de gravação, cumprimentando Igor com um aperto de mão firme. Capitão, seja bem-vindo ao Flow, disse Igor com um sorriso no rosto. Grande Igor! Uma satisfação estar aqui com vocês. Sempre bom conversar sem filtro, sem frescura, né? Respondeu Bolsonaro, sentando-se na cadeira e ajustando o microfone. Aqui é tudo sem censura, presidente. Pode falar o que quiser. Aí sim, hein? Mas vamos ver até onde vocês aguentam. Brincou Bolsonaro, arrancando risadas da equipe. Igor se ajeitou na cadeira e pegou uma ficha de anotações. Bom, Bolsonaro, o Brasil está sempre um caos, né? E desde que você saiu da presidência, muita coisa aconteceu. Como tem sido essa nova fase para você, longe do cargo, mas ainda muito presente no debate político? Bolsonaro cruzou os braços e respirou fundo antes de responder. Olha, Igor, eu diria que estou mais tranquilo, mas estaria mentindo. O Brasil nunca dorme. A política nunca para. Mesmo fora do governo, continuo acompanhando tudo, conversando com as pessoas e tentando alertar sobre os rumos do país. E o que eu vejo não é nada animador. Mas você sente que o povo ainda te apoia? Ou acha que uma parte da população mudou de ideia? Bolsonaro riu e olhou diretamente para a câmera. Rapaz, você acha que eu conseguiria andar na rua se o povo tivesse mudado de ideia? Onde eu vou, sou recebido com carinho, com bandeira do Brasil, com aquele povo que veste verde e amarelo. Você vê multidões indo me apoiar nos aeroportos, nas cidades por onde eu passo. Então, o que a grande mídia diz não reflete a realidade. Quem decide é o povo, e o povo está vendo o que está acontecendo no país hoje. Igor fez um sinal com a cabeça, indicando que entendia o ponto de vista. Mas e o outro lado? Tem gente que te critica, que diz que você cometeu erros, que seu governo teve falhas. Como você responde a essas críticas? Bolsonaro tomou um gole de água antes de continuar. Crítica sempre vai ter, Igor. Se eu tivesse feito tudo perfeito, iam inventar defeito. Mas a gente governou para o povo. Tomamos decisões difíceis. Enfrentamos uma pandemia, um sistema que nunca quis que eu desse certo. Agora, se alguém quiser comparar meu governo com o que está acontecendo hoje, eu convido. Vamos olhar os números, os preços dos combustíveis, a segurança pública, os escândalos. O Brasil piorou ou melhorou? O povo sabe a resposta. Igor riu levemente. Capitão, você está pronto para receber uns cortes pesados depois dessa entrevista? Porque tudo que você falar aqui vai virar manchete. Bolsonaro também riu. Meu amigo, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, é que vão distorcer qualquer coisa que eu disser. Então que distorçam. O importante é que quem está assistindo aqui vê a verdade, sem intermediário. A conversa estava apenas começando, e o público já percebia que aquela entrevista não seria apenas mais uma conversa comum, seria um dos episódios mais polêmicos e comentados da história do Flow. O clima no estúdio ainda era descontraído, mas a conversa começava a entrar em temas mais sérios. Igor Coelho se ajeitou na cadeira, olhando para Bolsonaro com curiosidade. Ele sabia que aquela entrevista estava apenas começando e que o ex-presidente tinha muito a dizer sobre o cenário atual do Brasil. Bolsonaro, você falou que o Brasil piorou desde que você saiu do governo. Mas na prática, o que exatamente mudou? Onde você vê que as coisas estão desandando? Bolsonaro respirou fundo, cruzou os braços
e respondeu com o tom firme que lhe era característico. Olha, Igor, o brasileiro sente isso na pele. Eu pergunto para quem está assistindo agora. Você está pagando mais barato ou mais caro nas coisas? Tá mais fácil viver no Brasil ou mais difícil? A inflação está subindo, o preço da gasolina voltou a disparar, o desemprego está aumentando, a segurança pública está indo para o buraco. Sem falar nos ataques à liberdade de expressão. Isso não sou eu que estou dizendo, são os fatos. Igor assentiu, refletindo por um instante. Mas seus críticos dizem que parte desses problemas começaram no seu governo. Você não acha que, de alguma forma, a culpa também recai sobre a sua gestão? Bolsonaro riu levemente, pegando um copo de água antes de responder. Olha, eu passei 4 anos enfrentando uma pandemia, um Congresso que tentava me travar o tempo todo, um STF que criava dificuldades. E mesmo assim, entregamos o Brasil melhor do que recebemos. Combustível barato, taxa de juros controlada, recorde de investimentos. Agora, se alguém acha que tudo isso piorou porque eu saí, então a culpa não é minha, né? Quem está no comando agora tem que assumir a responsabilidade. Igor inclinou-se para a frente. Mas você acha que tem algo além de erro de gestão? Alguma má intenção do governo atual? Bolsonaro sorriu de canto, como se já esperasse essa pergunta. Eu não vou acusar ninguém, mas os fatos falam por si. Olha o que fizeram com as estatais. Voltaram a ser cabide de emprego. O dinheiro público está sendo usado de forma questionável. O que eu sempre disse? O Brasil tem tudo para dar certo. Só precisa tirar as pessoas erradas do caminho. E hoje, a gente vê um país sendo governado não para o povo, mas para um grupo de interesses. Igor coçou a barba, analisando a resposta. E a segurança pública? Muita gente diz que o crime está crescendo, que o tráfico está mais forte, que as leis estão cada vez mais frouxas. O que você acha disso? Bolsonaro voltou a se inclinar para a frente, agora falando com mais ênfase. Isso é um ponto gravíssimo. O Brasil está voltando a ser refém do crime organizado. Quando eu estava no governo, demos todo o suporte às polícias, endurecemos as regras, combatemos o narcotráfico. Agora, você vê traficante de fuzil dando entrevista como se fosse empresário. Bandidagem solta, população refém da violência. Esse é o retrato do Brasil de hoje. Igor riu de leve. Essa da entrevista do traficante foi bizarra mesmo. Bolsonaro riu junto, mas logo voltou a um tom sério. Pois é, Igor. Você acha que isso aconteceria no meu governo? Eu sempre deixei claro que bandido tem que ser tratado como bandido. Mas hoje querem inverter os papéis. O cidadão de bem tem medo de sair de casa, enquanto quem deveria estar na cadeia está rindo na cara da sociedade. Igor fez uma pausa, olhando diretamente para Bolsonaro. Então você acha que o Brasil está sendo governado por quem tem pena de bandido? Bolsonaro sorriu levemente e fez um gesto com as mãos. Eu deixo essa resposta para quem está assistindo. Mas uma coisa eu digo: quando um governo trata criminoso como vítima e a vítima como criminosa, tem algo muito errado. A conversa ia esquentando, e o público sabia que aquele episódio seria um dos mais comentados da história do Flow Podcast. O clima no estúdio do Flow Podcast esquentava cada vez mais. A conversa entre Igor e Bolsonaro já não era mais apenas uma análise do cenário atual, mas um verdadeiro debate sobre os bastidores da política e as polêmicas que marcaram seu governo. Igor respirou fundo e se ajeitou na cadeira antes de soltar a próxima pergunta. Bolsonaro, vamos falar de polêmicas. Seu governo foi um dos mais criticados pela mídia e pela oposição. Teve pandemia, teve impeachment batendo na porta, teve CPI. Hoje, olhando para trás, você acha que errou em algo? Bolsonaro cruzou os braços e riu levemente, como se já esperasse essa pergunta. Igor, se você encontrar um presidente que nunca errou, me avisa, porque ele não existe. Eu sou humano, tive que tomar decisões difíceis, e governar um país como o Brasil não é fácil. Agora, muita coisa que me acusaram foi pura narrativa. Mídia mentindo, distorcendo, tentando me derrubar desde o primeiro dia. Mas eu te pergunto, se meu governo foi tão ruim assim, por que até hoje falam tanto de mim? Igor riu. Isso é verdade. Seu nome ainda movimenta muito mais do que qualquer outro político. Bolsonaro assentiu. Pois é,
Porque sabem que eu represento algo que não conseguiram apagar. Um governo que enfrentou o sistema. Você acha que seria fácil governar com o STF jogando contra? Com a grande mídia fazendo campanha contra mim todos os dias? Igor coçou a barba e olhou diretamente para ele. Mas e sobre a pandemia? Muita gente diz que sua postura foi irresponsável, que demorou para agir, que minimizou a gravidade da situação. Você faria algo diferente? Bolsonaro tomou um gole de água antes de responder. Igor, vamos aos fatos. O Brasil foi um dos primeiros países a liberar recursos para combater a pandemia. Mandamos bilhões para estados e municípios, compramos vacinas, criamos o auxílio emergencial que salvou milhões de famílias. Agora, eu me recusei a fazer lockdown e faria isso de novo. Porque a gente viu o que aconteceu. Quebraram milhares de empresas, destruíram empregos e, no final, não impediram nada. E o pior, muita gente se aproveitou da pandemia para roubar dinheiro. Ou você já esqueceu dos escândalos dos governadores? Igor balançou a cabeça. A CPI da Covid bateu muito no seu governo. Como você viu aquilo? Bolsonaro deu um sorriso irônico. Rapaz, aquela CPI foi um circo? Um monte de senador investigado por corrupção, tentando me acusar de algo que nunca fiz. E no final, deu em quê? Em nada. Porque não tinha crime, era só política suja. Igor riu. Mas você também não ajudava, né? Dava umas declarações que botavam fogo no parquinho. Bolsonaro riu junto. Eu sou assim, Igor. Não fico em cima do muro. Não fico falando o que a mídia quer ouvir. O povo gosta da verdade, sem filtro. Agora, se isso incomoda, paciência. Igor pegou um novo papel na mesa e olhou para Bolsonaro. E sobre fake news? Muita gente diz que seu governo espalhou desinformação. Você acha que errou em alguma fala? Bolsonaro fez um gesto com as mãos. Fake news virou desculpa para censura? O que eu falava era minha opinião, baseado em fatos que estavam ali. Agora, se alguém discorda, tudo bem, é democracia. O problema é quando querem calar um lado e deixar o outro falar à vontade. Aí não é democracia, é ditadura de narrativa. Igor riu levemente. Você realmente não tem medo de falar o que pensa, né? Bolsonaro sorriu. Se eu tivesse medo, não teria chegado onde cheguei. A conversa pegava fogo, e a audiência sabia que aquele episódio não seria esquecido tão cedo. O clima no estúdio já estava carregado de debates intensos, mas Igor Coelho sabia que ainda havia muita coisa para perguntar. A entrevista com Bolsonaro estava fluindo sem filtros, e a cada resposta, o ex-presidente reafirmava sua postura firme. Igor se inclinou um pouco para frente, olhando diretamente para Bolsonaro. Agora eu quero falar sobre redes sociais. Você construiu uma base gigantesca nelas, se comunicou diretamente com o povo, sem depender da mídia tradicional. Mas ao mesmo tempo, muita gente te acusa de espalhar desinformação. Como você vê isso? Bolsonaro sorriu de canto e balançou a cabeça. Olha, Igor, a verdade incomoda muita gente. Quando a gente começou a falar diretamente com o povo, sem passar pelo filtro da grande imprensa, eles perderam o controle da narrativa. Foi por isso que vieram com essa história de fake news, de ataques à democracia. Mas me diz uma coisa, quem decide o que é verdade? Igor cruzou os braços. Então você acha que há um controle sobre o que pode ou não ser dito? Bolsonaro assentiu. Com certeza. Hoje, se você questiona qualquer coisa, já corre o risco de ser censurado, bloqueado, investigado. O Brasil virou um país onde quem tem a opinião errada pode ser perseguido. Isso não é democracia, é ditadura digital. Igor respirou fundo e riu levemente. Você realmente não mede palavras? Bolsonaro sorriu. A verdade não pode ser dita pela metade, Igor. A entrevista já havia passado por momentos tensos, polêmicos e reveladores, mas ainda havia muito mais a ser discutido. A conversa entre Igor Coelho e Bolsonaro estava entrando em sua reta final, mas a intensidade não diminuía. A sala estava marcada por um silêncio reflexivo, enquanto Igor se preparava para fazer as últimas perguntas. Bolsonaro, com tudo o que você passou, com todas as críticas e ataques que sofreu, qual é o seu futuro político? Você ainda pretende se candidatar a alguma coisa? Bolsonaro olhou diretamente para Igor e por um momento o estúdio parecia silencioso. Ele respirou fundo, pensando nas palavras que escolheria. Olha, Igor, muita gente pergunta isso para mim. Eu saí da presidência, mas a minha luta não acabou.
A política brasileira ainda está cheia de problemas. E não é só porque eu não sou presidente que a minha missão terminou. As coisas precisam mudar, e eu não vou ficar quieto enquanto o Brasil desmorona. Se o povo quiser, eu estarei disposto a ajudar novamente. Igor assentiu, como se entendesse perfeitamente o que Bolsonaro queria dizer. Então você não descarta a possibilidade de um retorno à presidência? Bolsonaro deu um sorriso leve e encolheu os ombros. O que eu descarto é ficar em casa vendo o Brasil ser destruído. Se o povo me chamar, eu estarei pronto para dar minha contribuição. Não estou em busca de cargos, mas sim de um Brasil melhor. E se eu tiver que voltar, que seja para isso. O tom de seriedade na voz de Bolsonaro era palpável. Não havia dúvida de que ele ainda acreditava no poder de sua mensagem e na importância de sua visão para o futuro do Brasil. Igor fez uma pausa e, com um sorriso no rosto, perguntou a última questão. E o que você diria para o povo que te apoia e também para os que não te apoiam? Bolsonaro olhou diretamente para a câmera, como se estivesse falando com o Brasil inteiro. Para quem me apoia, só tenho a agradecer. Vocês são a força desse país e vamos seguir juntos, sempre. Para quem não me apoia, eu respeito a opinião de cada um, mas não vou deixar de lutar pelo Brasil. Estou aqui pelo bem de todos, sem exceção. O que eu quero é um Brasil mais justo, mais forte, com liberdade para todos. O estúdio ficou em silêncio por um instante. E então Igor sorriu. E é assim que a gente encerra mais uma entrevista aqui no Flow Podcast. Muito obrigado pela sua presença, Bolsonaro. Foi uma conversa intensa. E acho que todo mundo aqui vai sair com muita coisa para pensar. Bolsonaro fez um gesto de agradecimento e a plateia virtual começou a aplaudir enquanto a conversa chegava ao fim. A entrevista havia terminado, mas as palavras de Bolsonaro ficariam no ar, ecoando por muito tempo, gerando debate e reflexão. O estúdio ainda mantinha a energia intensa da conversa. Igor Coelho sorriu, olhando para Bolsonaro, que ajeitava o microfone uma última vez. Capitão, obrigado por vir aqui no Flow. A gente fala que aqui é um espaço aberto para todo mundo. E acho que essa entrevista mostrou isso. Foi papo reto, sem filtro. Bolsonaro assentiu com um leve sorriso. Agradeço o convite, Igor. Sempre bom falar diretamente com o povo, sem intermediários. O Brasil precisa de mais espaços assim, onde a verdade possa ser dita sem censura. Igor riu. Agora é esperar os cortes dessa entrevista explodirem na internet. Vai ter muita gente debatendo tudo o que foi falado aqui. Bolsonaro riu junto. Isso é bom. Debate faz parte da democracia. Só espero que não me cancelem de novo. A plateia virtual reagia com risadas e aplausos. A entrevista chegava ao fim, mas o impacto daquele papo ainda reverberaria por muito tempo.